A prisão de Alexandre de Moraes parece cada vez mais inevitável. Fontes confiáveis revelaram que um de seus assistentes mais próximos entregou o jogo, expondo detalhes que colocam o ministro em uma posição extremamente delicada. A tensão política em Brasília atingiu um novo patamar, especialmente após a suposta traição de um colega também ministro do STF, que teria contribuído para a escalada dos problemas enfrentados por Moraes. A situação se tornou tão grave que ele optou por não tirar férias no final de ano, demonstrando uma crescente preocupação com uma possível ordem de prisão. O enfraquecimento do governo Lula, combinado ao retorno iminente de Donald Trump à cena política internacional, traça um cenário ainda mais complicado para Moraes. Analistas políticos têm destacado que essa conjuntura fortalece o cerco jurídico ao ministro, com rumores de gravações que poderiam comprometer ainda mais sua posição. Entre as alegações, destaca-se um áudio supostamente evidenciando ações questionáveis, incluindo referências diretas a perseguições direcionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A existência desse material não apenas indignou a opinião pública, mas também intensificou os debates sobre abuso de poder, despertando preocupação em diversos setores do judiciário. Esse suposto áudio, apelidado nas redes sociais de prova do autoritarismo, teria sido vazado por alguém próximo aos processos internos do STF. Nele, segundo rumores, haveria indícios de práticas que podem ser interpretadas como uma afronta direta à democracia. Comentários considerados insensíveis sobre figuras políticas e a suposta menção a um personagem chamado Cezão elevaram as discussões a um nível internacional. Para muitos, essa gravação pode se tornar o elemento central de um eventual processo contra Moraes. Nos bastidores, a presença de agentes americanos no Brasil, enviados por Donald Trump, intensificou ainda mais as especulações. Esses agentes estariam conduzindo investigações aprofundadas sobre violações de direitos humanos e abuso de poder por parte de autoridades brasileiras, incluindo Moraes. Informações preliminares indicam que essas investigações fazem parte de uma operação internacional que visa expor o uso excessivo de poder por líderes políticos e judiciais. Essa movimentação diplomática e investigativa, contudo, não é isolada. Ela reflete uma mudança mais ampla no cenário político global, onde o papel de figuras como Trump e Bolsonaro é amplamente discutido. Trump, em suas recentes declarações, teria reforçado seu compromisso com a defesa da liberdade e sua oposição ao autoritarismo, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. Sua postura firme tem ressoado fortemente entre seus aliados e seguidores, especialmente nas redes sociais, onde suas palavras são amplamente compartilhadas e debatidas. Enquanto isso, a opinião pública no Brasil desempenha um papel crucial no desenrolar dessa narrativa. A disseminação de informações por canais independentes e redes sociais tem garantido que o caso permaneça no centro das atenções. Influenciadores, jornalistas e até figuras políticas têm contribuído para amplificar o alcance das acusações contra Moraes, muitas vezes ignoradas ou minimizadas pela grande mídia. Lives e postagens com milhões de visualizações mostram que o público está cada vez mais engajado, exigindo explicações e respostas sobre as ações do ministro. Além disso, o uso das plataformas digitais para mobilização popular tem criado uma onda de protestos organizados, com mensagens que denunciam o comportamento autoritário atribuído a Moraes. Palavras como justiça, direitos humanos e perseguição política têm dominado as discussões, gerando um engajamento sem precedentes. A força dessas mobilizações demonstra que a sociedade está cada vez mais ciente do poder de sua voz coletiva, utilizando a internet como ferramenta para promover mudanças e cobrar accountability das autoridades. No âmbito jurídico, Moraes tem buscado apoio de aliados políticos e judiciais, tentando construir uma defesa sólida diante do cerco que se forma ao seu redor. No entanto, relatos indicam que ele enfrenta resistência até mesmo dentro do STF, onde a confiança em sua liderança teria sido abalada. O isolamento político e as acusações crescentes sugerem que sua posição é mais frágil do que nunca. A chegada de agentes internacionais ao Brasil também gerou uma grande expectativa entre os críticos de Moraes. Muitos veem na cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil uma oportunidade única de expor possíveis abusos e garantir que as denúncias sejam tratadas com a devida seriedade. Essa colaboração internacional tem sido destacada como um marco, com o potencial de redefinir os parâmetros de investigação e responsabilização em casos de abuso de poder. A figura de Trump, por sua vez, adiciona uma camada extra de complexidade ao caso. Conhecido por sua postura incisiva, ele tem aproveitado a situação para fortalecer sua imagem como defensor da liberdade e crítico do autoritarismo. Suas declarações, amplamente compartilhadas em redes sociais, reforçam a ideia de que mudanças drásticas podem estar a caminho, tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo. Nos próximos dias, a atenção estará voltada para os desdobramentos desse caso, que promete marcar um divisor de águas na política brasileira.
Para muitos, a prisão de Moraes não seria apenas um marco histórico, mas também um sinal de que o sistema político e jurídico do país está passando por uma transformação profunda. As consequências desse episódio vão além de uma única figura pública, abrindo espaço para debate sobre a independência do judiciário, os limites do poder e a necessidade de reformas estruturais. Enquanto o futuro de Moraes permanece incerto, o impacto das denúncias e das investigações internacionais já é palpável. O caso se tornou um símbolo das tensões políticas e institucionais que definem o Brasil contemporâneo, oferecendo uma oportunidade para reflexão e aprendizado. Para aqueles que acreditam na força da democracia e na importância de instituições sólidas, este é um momento de esperança e renovação. Com cada nova revelação, o público se torna mais engajado, buscando entender os detalhes e as motivações por trás das ações de todos os envolvidos. No centro de tudo isso, Moraes tenta resistir à pressão, mas muitos acreditam que já é tarde demais para salvar sua reputação. O desenrolar desse caso servirá como um exemplo claro do impacto da mobilização popular e da cooperação internacional na busca por justiça. Para aqueles que lutam contra abusos de poder, este é um momento de reafirmar a importância de princípios democráticos e de responsabilização. Para Moraes, no entanto, o relógio parece estar correndo rapidamente, enquanto as peças desse intrincado tabuleiro político se movem contra ele. Em meio ao avanço da justiça contra Bolsonaro, Moraes dispensa férias no STF. Ministro vai trabalhar plenamente durante o recesso do judiciário. Mas que homem trabalhador, né? Como trabalha? Sabe por quê que ele vai trabalhar durante o recesso? A gente vai fazer aqui algumas considerações sobre isso. Primeiro que a vida dele, me refiro à vida do Moraes, a vida dele depende agora dessas perseguições incessantes. Ele não tem mais como voltar atrás. A vida dele vai ser sempre esse inferno. Esse cara não pode pegar um avião, não pode entrar num restaurante, não pode andar na rua. Só resta ele viver perseguindo os inimigos e dispensando férias só para fazer isso, porque é a única coisa que ele faz da vida. Então ele vai receber a denúncia do Paulo Gonet. Como vocês viram, foram 40 indiciados, foram inicialmente 37, depois eles indiciaram mais 3 no tal do inquérito do golpe, aquela farsa. E então, 40 foram indiciados, o inquérito foi para a mão do Paulo Gonet, procurador-geral da República, e o Gonet agora vai preparar a denúncia. A gente não sabe o que vai acontecer, mas podemos imaginar que todos os 40 serão denunciados. Isso é pelo menos o que eu imagino que vai acontecer. Dentre os 40 está o Bolsonaro, que é a pessoa específica a quem eles estão visando. O recesso do judiciário vai até o dia 6 de janeiro. E esses caras, tanto o Gonet como o Moraes, vão continuar trabalhando. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Esse aqui é o artigo 46 do Código de Processo Penal. Fala, olha, o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contando da data em que o órgão do MP, no caso o Gonet, receber os autos do inquérito. Ele já recebeu esses autos de inquérito, acredito que já há mais de 5 dias, né? E de 15 dias se o réu estiver solto. No caso ainda não temos nem réu, porque o nome réu, ele só é tecnicamente correto depois que você tem a denúncia, né? Depois que a denúncia é aceita. Aí tem uma discussão doutrinária, se é depois da denúncia ou depois do recebimento da denúncia, mas é uma questão muito, muito técnica, muito específica que eu não vou tratar aqui. Mas no caso, indiciado. Então, se tem algum indiciado preso, e no caso nós temos vários. Um, inclusive,
é o Braga Neto, que é indiciado nesse inquérito e está preso. Está preso. Já passaram 5 dias. O regimento interno do STF, que eu acho que, né, obviamente, não tem valor de lei. A lei, ela é um instrumento normativo superior, hierarquicamente superior ao regimento interno do STF. Mas o próprio regimento interno do STF diz que, apresentada a peça pela autoridade policial, a peça, no caso, é aquele indiciamento. O relator encaminhará os autos ao PGJ, no caso, Moraes encaminhou os autos ao Gonê, que terá 15 dias para oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento. Aqui está falando 15 dias, só que depois fala o seguinte: se o indiciado estiver preso, e no caso nós temos indiciados presos, como por exemplo o Braga Neto, o prazo a que se refere o caput será de 5 dias. Então, assim, já passou. Então, isso aqui de trabalhar durante o recesso do judiciário, porque tem um prazo para cumprir, porque o CPP estabelece um prazo, porque o regimento interno estabelece um prazo e eles precisam cumprir esse prazo que não vai ser cumprido de qualquer forma, isso aqui é uma desculpinha para boi dormir. Por quê? Anderson Torres ficou preso o maior tempão sem denúncia. Ninguém respeitou. Ele estava preso e não foi denunciado em 5 dias, não. Levou muito mais tempo. Mauro Cid ficou preso o maior tempão sem denúncia. Silvinei Vasquez ficou preso o maior tempão sem denúncia. Os presos do 8 de janeiro ficaram presos o maior tempão e muitos estão sem denúncia até agora e estão presos. Então estão presos contra a lei, porque eu mostrei aí para vocês que se a pessoa estiver presa, essa denúncia tem que ser feita em 5 dias. Muita gente não recebeu essa denúncia em 5 dias e muitos ainda estão presos sem terem sido denunciados. Muitos estão sem denúncia até hoje. Gonê vai trabalhar nas férias e cresce a expectativa de denúncia rápida no inquérito do golpe. Então, também está trabalhando a beça o Gonê, né? Então, cria essa desculpinha. Não, a gente tem prazo para denunciar. Esta notícia fala sobre um dos momentos mais tensos e polarizados da história política recente do Brasil. A situação descrita aponta para uma dinâmica de intensa confrontação entre diferentes poderes e figuras políticas, evidenciando as fragilidades institucionais do país. A narrativa sobre Alexandre de Moraes, Donald Trump e Jair Bolsonaro ilustra como as disputas de poder podem transcender fronteiras e envolver atores internacionais, criando uma interseção entre política nacional e geopolítica. Um dos pontos centrais da notícia é o impacto da opinião pública e das redes sociais na construção dessa crise. A disseminação de informações e a mobilização popular destacam como a tecnologia está mudando o paradigma da participação política. No entanto, isso também levanta preocupações sobre a confiabilidade das informações e os riscos de manipulação. Em um cenário de constantes vazamentos e rumores, a verdade muitas vezes pode ser obscurecida por narrativas ideológicas, polarizando ainda mais a sociedade. Outro aspecto relevante é a cooperação internacional mencionada. A presença de agentes americanos no Brasil, investigando possíveis violações de direitos humanos, pode indicar um novo padrão de intervenções diplomáticas e judiciais, com possíveis repercussões para a soberania nacional. Essa colaboração, embora vista por muitos como uma oportunidade de justiça, também suscita questões sobre os limites éticos e políticos dessas parcerias. Agora tudo reflete um Brasil em ebulição, onde o judiciário, a mídia e a opinião pública se tornam peças de um jogo político de alta complexidade. Moraes surge como símbolo das tensões institucionais, e sua situação expõe as contradições de um sistema que, ao mesmo tempo, busca preservar a democracia e enfrenta acusações de autoritarismo. Diante disso, uma questão emerge: o que podemos esperar do Brasil em 2025, considerando a continuidade dessas tensões? Será o país capaz de superar suas divisões, fortalecendo suas instituições democráticas e restaurando a confiança pública, ou entrará em um ciclo de instabilidade crescente, com repercussões ainda mais graves para sua economia, política e projeção internacional? O futuro do Brasil parece depender da resposta que o sistema político e a sociedade darão a esses desafios nos próximos anos.